Bom dia, eu sou Luísa, do Petrevef de quarta-feira. Estou aqui para estudarmos mais uma mensagem ditada por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier no livro Vinha de Luz. Antes disso, vamos fazer a nossa prece. Afinal, Jesus sempre começava o seu dia com uma prece. Pai, nos ilumina, nos ampara, para que possamos seguir os exemplos do nosso irmão maior, Jesus. Que aprendamos a amar incondicionalmente. Que aprendamos a nos aproximarmos destes exemplos, nos tornando pessoas melhores. Nos ampara, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. A mensagem é a 176, O Caminho. E ela começa com a epígrafe: Eu sou o caminho. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O que significa Jesus é o caminho? É o caminho apontado por Jesus e que nós vamos trilhar como ele trilhou. Nós vamos aprender a nos tornarmos pessoas melhores. Afinal, o caminho do amor nos leva à perfectibilidade. Jesus exemplificou em todos os seus momentos. Ele nos ilumina. Ele não pede facilidades, ao contrário, ele sabe que o caminho é árduo e que nós vamos trilhar pelo amor ou pela dor. Todos nós estamos nesse caminho. E Emmanuel começa falando das pessoas que ainda acredita que o evangelho é como se fosse uma pomadinha para resolver problemas imediatos. Ele fala daqueles, ele lembra aquele que acha que a luz, a fé, ela só serve para as ocasiões de sofrimento irremediável. Será que esse é a forma de trilhar o caminho? É uma das formas. Só que é mais difícil, porque a fé, a luz da fé, nos ilumina o tempo todo. Quando aprendemos sobre isso, nos tornamos melhores. Vamos lembrar que o amor que temos é o amor que doamos. Que quando estamos trabalhando no bem, somos os primeiros beneficiados pelo bem que distribuímos. Portanto, a constância no bem nos ajuda. E aí ele fala das pessoas que procuram os templos, isto é, as casas espíritas, ou mesmo outras casas onde se fala de Deus, quando estamos com problemas físicos.
É importante, sim, nos aconchegarmos na fé. É importante orarmos para que os médicos sejam iluminados, para que consigamos superar as dificuldades da forma possível. Isto é, em algumas situações, nós vamos conviver com esse problema físico, mas vamos conviver com serenidade, com fé, com amor, distribuindo o bem, fazendo o bem. Quando nós também estamos num momento de luto, nós podemos e devemos procurar a orientação, o entendimento e o aconchego. Com certeza. E a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais. O que significa isso? Que nós somos criados, portanto, não somos eternos, mas não teremos fim. Que o nosso corpo físico fica aqui, mas o nosso espírito continua. E que nós sempre poderemos nos encontrar com as pessoas amadas. Quando alguma coisa também dá errado na nossa vida pessoal, nós vamos à casa espírita e isso é muito bom. Mas só nesse momento? Muitas vezes nós esquecemos que Jesus se nos revelou como sendo o caminho. E nós pensamos um pouco: será que o caminho de Jesus é um caminho fácil? Não. O caminho de amor incondicional não é fácil. Exige reeducação dos sentimentos, cultivarmos bons sentimentos. Isto é, a nossa reforma íntima é uma tarefa de reencarnações, mas que nós começamos agora fazendo o melhor. Emmanuel diz: abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. O que é avançar para a vida melhor? O que é vida melhor? É seguir o caminho da perfectibilidade, com a certeza de que somos imortais, com a certeza de que a nossa bagagem é a bagagem dos nossos aprendizados e que aprendemos com os nossos erros e com os nossos acertos. Ele continua: aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a ser e servir diariamente. Jesus disse: quem quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele falou da humildade. Ele falou dos pobres em espírito, dos humildes. E quando servirmos, esquecemos da nossa lágrima. Quando estamos aplicando os passes, somos os primeiros a sermos beneficiados. Emmanuel continua:
com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Esse é o nosso caminho. E nós vamos seguindo, fazendo o possível. Como nós vimos, aceitar Jesus não é acomodação. É trabalho, é estudo, é seguir esses exemplos. E ele conclui: zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Essa estagnação, ela é temporária, porque a vida faz com que nós nos movimentemos. A vida nos leva a procurar o caminho. E quando aprendemos que o caminho é incessante e que nós podemos nos movimentar crescendo, nós vamos aliviando a nossa bagagem, aliviando as nossas dores. Portanto, ninguém fica estagnado muito tempo. Vamos lembrar que esta vida é muito pouco diante da imortalidade. Mas nós vamos continuar seguindo. Sigamos, então, os exemplos de Jesus. Sigamos o caminho, aceitando a tutela de Jesus, fazendo a nossa renovação interior, a nossa reforma íntima, praticando o bem possível, sendo indulgentes, e nós vamos perceber que o nosso caminho fica mais leve quando é mais amoroso. Sigamos esse caminho. Muito obrigada. E agora que muito recebemos, vamos vibrar por todos os necessitados, sejam eles quem for, estejam onde estiverem, por todos os países, governantes e governados, que haja paz no coração de cada um, pelos que sofrem privações físicas e morais, estejam onde estiverem, em áreas de conflito, em áreas de risco, que sejamos todos amparados. Vamos vibrar por aqueles que se desviaram do caminho do bem, para que possam retornar a este caminho. Aqueles que necessitam de cuidados médicos. Mas vamos vibrar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos que cuidam da recepção, da limpeza, da cozinha, que contribuem para o bem dos seus semelhantes. Vamos vibrar pelos desencarnados, para que possam seguir o caminho da luz e do amor. Vamos vibrar pelos nossos familiares. Que haja paz, amor e entendimento no interior
das famílias. E pedimos licença, Senhor, para vibrar também pelas equipes que cuidam da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, pelas fraternidades, que possam, fortalecidas, continuar o seu trabalho no bem. E, por fim, vibramos por nós mesmos, para que nos tornemos pessoas melhores. Graças a Deus. Agora que doamos, vamos encerrar pedindo: Senhor, nos ilumina, nos ampara. Ampara também a todos os assistidos da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, a todos aqueles beneficiados. E muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta casa maravilhosa, pela oportunidade de buscarmos o bem e o amor. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Um ótimo dia para cada um. Que Deus nos ampare, nos ilumine e que possamos seguir os exemplos. Graças a Deus.